Se você tem um projeto de educação para o seu filho e acha que esse projeto se resume a mandá-lo para a escola, lamento informar que você talvez não tenha tanto sucesso assim. A escola não se resume, de fato, em todo o processo educativo das crianças hoje. Quando analisamos o processo de educação dos indivíduos na sociedade hoje, do ponto de vista do conhecimento, percebemos que o conhecimento não é apenas o ponto-chave dessa questão. Embora a nossa sociedade tenha se transformado em uma sociedade do conhecimento que vem se projetando desde a modernidade e que se configurou definitivamente no iluminismo e no positivismo, o projeto educativo de um indivíduo nessa sociedade requer a compreensão de outros aspectos importantes para a formação do sujeito do conhecimento. Ter conhecimento não é suficiente, é necessário estar preparado para adquiri-lo. E aqui exponho os 4 princípios que são necessários para que ele seja inserido no limiar da sociedade do conhecimento com sucesso. São eles: o autodidatismo, o autoconhecimento, a autonomia e a autodisciplina. Primeiro, o autodidatismo requer que seu filho desenvolva a habilidade de aprender sozinho. Isto é, que ele saiba lidar com o desconhecido e tenha a capacidade de desenvolver em si mesmo os processos que se referem a ela para que possa revelar para si mesmo o desconhecido. E como desenvolvemos essa capacidade? Estimulando o aprender, despertando nele a curiosidade sobre tudo que há à sua volta. Isso significa que você deve ampliar nos ambientes mais comuns da sua rotina diária com ele as formas de percepção do conhecimento. Questioná-lo sobre o que ele sabe de cada coisa ao seu redor. Por exemplo, você já perguntou ao seu filho sobre o que ele sabe sobre o pão? Será que o pão pode ser entendido apenas como um alimento? Existem questões políticas, culturais, sociais, quando procuramos definir o que é o pão? Lembre-se, o que move um indivíduo na busca do conhecimento é a curiosidade do saber, isto é, a sua ignorância. Aqui, o amadurecimento intelectual e emocional de não saber visa afastá-lo das fórmulas prontas para o conhecimento, em que ter conteúdo não é decorar um material didático, mas antes é ser produtor da própria busca do conhecimento. O segundo ponto, o autoconhecimento e autonomia. Eles são o ponto-chave para o desenvolvimento. Aqui, conhecer torna-se um processo de autoconhecimento, pois a criança deve tomar consciência de si mesmo em todo esse processo de conhecimento e, ao mesmo tempo, desenvolver a autonomia para buscar esse conhecimento. Primeiro, para reconhecer em si mesma quais são as áreas de conhecimento em que ela se posiciona melhor. Segundo, ter consciência de que o conhecimento é uma capacidade inerente a ela mesma, pois o que a faz ser humano é ter a capacidade de conhecer as coisas que estão ao seu redor e saber lidar com elas para o desenvolvimento próprio, não só como humano, mas também pessoal. E aqui é necessário que a criança tenha a consciência da sua autonomia, da sua independência para o conhecimento. Isto é, de que somente ela promove aquilo que deve ser aprendido, pois ninguém aprende por ela. É necessário, portanto, que a criança tenha a consciência de que não há dependência de outro no saber, apenas a independência dela em querer saber, que o outro não é o conhecimento, mas parte do processo do conhecimento. Na verdade, o Google está aí com todo o conhecimento possível e imaginável, porém, ele apenas está lá. Para saber o que ele tem de conhecimento, é preciso querer ir até ele. E por isso é fundamental que a criança, conheça a si mesma para compor em si mesma os próprios limites e as próprias dificuldades no conhecimento. E desse modo, seja ela o sujeito autônomo do próprio conhecimento.
E aqui vai a dica mais importante para você, pai. Não faça do seu filho um receptor de conhecimento, mas um produtor de conhecimento. É necessário que ele se reconheça como sujeito do próprio saber e possa direcionar por si mesmo os caminhos que o conhecimento pode lhe possibilitar. E por último, a autodisciplina. Aqui é importante que a criança compreenda que estudar hoje é ter regularidade, em que conhecer não é passar horas e horas estudando, mas ao contrário, é dar a si mesmo o tempo para estudar. Costumo dizer que se os pais pegam seus filhos e estabelecem a hora que ele deve estudar em casa, eles não fazem mais do que estudar por seus filhos, pois o tempo de estudo aqui não é estabelecido pelo sujeito que aprende, mas por quem quer que ele aprenda. O pai é quem estuda e não o filho. Isso significa dizer que pôr o seu filho com a bunda na cadeira e exigir que ele estude, você não está mais do que tirando dele a consciência em conhecer por ele mesmo e tirando a autonomia dele em lidar consigo mesmo, pois ele não executa a ação por si mesmo, mas porque você quer que ele execute. E se ele ficar olhando para o lado com cara de paisagem durante esse momento de estudo, a culpa não é dele, pois você não o ensinou a querer estar ali. Por isso que educar dá trabalho. É preciso repetir sempre e sempre e sempre que a criança deve estudar, que deve dispor de um tempo para si mesmo no conhecimento, que deve compreender que a falta desse tempo agora pode resultar em dispor de um tempo muito maior no futuro. E isto, como pai, deverá ser repetido várias e várias vezes. Assim, o desafio de projetar a educação do seu filho não se resume em encontrar uma escola para que ele aprenda, mas antes é gerar condições fundamentais em si mesmo para que ele aprenda a conhecer, a se conhecer e se movimentar no conhecimento para si mesmo, em que o conhecimento passe a ter um valor para ele mesmo e não apenas para um caráter prático e utilitário que o coloca como ser passivo diante de si mesmo. Pense nisso. É isso aí. Eu sou o professor Porfírio e este é o mundo da filosofia. Até mais!